O medicamento genérico do Viagra chega à rede de farmácias e drogarias do país a partir do dia 21, isso por decisão do Superior Tribunal de Justiça, como disse o Ednir Finotti aí, abre, então, precedente, né, uma prerrogativa para que cada vez que uma patente expirar, aí os medicamentos, o princípio ativo, possa ser utilizado para a produção de genéricos e chegar mais barato, até 50%, para o consumidor final. Agora nós vamos falar exclusivamente sobre essa patente que termina agora, que é a do Viagra. E para conversar conosco, o Arnaldo Cividanes, ele que é médico urologista, mestre em urologia pela Escola Paulista de Medicina e também diretor médico do Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas. Olá, Arnaldo Cividanes, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Sandra. Boa tarde. Arnaldo, estudos da Universidade de São Paulo apontam que 40% dos jovens do país, aqui no Brasil, tem algum tipo de disfunção erétil, né? E os especialistas acreditam que com o custo mais baixo de um medicamento como este, né, como o Viagra, facilite a vida dessas pessoas, logicamente, se elas receberem a orientação para isso, né? Agora, há cuidados que devem ser tomados, né? A gente já ouviu muitos casos, ou já teve conhecimento de muitos casos de pessoas que lançam mão do Viagra sem consultar um médico antes, né? Então a gente precisa também fazer esse alerta, né? Perfeitamente. Um trabalho recente também de pesquisa de jornalística aí da Casper Libero, que meu filho até participou, era justamente focado no uso indiscriminado dessa droga do Viagra pelos jovens, né? Então você está falando sobre o preço, isso só vai aumentar o uso indiscriminado que tem sido praticado com o Viagra. E essas disfunções sexuais são muito frequentes, realmente, como você falou, e dentro dessa porcentagem aí do trabalho da USP. E nós temos, então, a maioria dessas disfunções de ordem psicogênica, ou seja, não por um mal ou por uma doença verdadeiramente orgânica. O que falta aí, então, é uma avaliação criteriosa, clínica, uma consulta para que você tenha uma orientação, porque todo esse uso indiscriminado tem, logicamente, os seus problemas. Ou seja, se o problema for, como o senhor disse, de origem psicológica, por exemplo, o Viagra não vai ter um efeito... Pode não ter o efeito, ou se tiver vai virar uma muleta, e esse indivíduo não teve o devido amparo psicológico para resolver o problema, o conflito que ele tem, ou a alteração que ele tem. Então, realmente vai ficar deformado para sempre, e mais ainda sendo jovem, o relacionamento dele futuro não vai ser saudável. Uhum. Agora, há indicações específicas, né? O senhor citou jovens, né? A gente sabe que um jovem, para utilizar o Viagra, ele tem que ter uma orientação bem específica, ele tem que ter um problema muito específico. E eles estão lançando mão disso de uma forma, até para experimentar, né? A gente já ouviu casos de pessoas jovens que não precisariam utilizá-lo, só para saber como é que é. Isso é extremamente perigoso. Eu gostaria que o senhor falasse até de contraindicações. O perigo maior, e que realmente é essa questão da experimentação, e além da experimentação, é a divulgação de que, como ele tem realmente uma ação na melhoria, e aumento da ereção e manutenção maior tempo da ereção, procura-se então ter uma satisfação sexual maior, ou uma múltiplas relações sexuais usando o Viagra. Então o jovem se entusiasma e fica realmente muito atraído por isso. O que pode acontecer de grave, de realmente mais sério, é o desenvolvimento de um problema de uma doença chamada priapismo, que é a ereção prolongada e que não retorna espontaneamente, mesmo depois de uma ejaculação ou duas. Então a permanência da ereção por horas constitui um quadro clássico nosso chamado priapismo. Isso pode se desenvolver com essas drogas vasoativas. Isso é um perigo. Porque Entendi. Pode levar um dano irreversível do pênis. Da parte estrutural que é responsável pela ereção. Então, o maior perigo é esse, porque as outras contraindicações, que são dores de cabeça, epigastralgia, dores de estômago, contraturas musculares variadas no rosto, na mandíbula, são de menor monta, de menor importância, de menor repercussão clínica. Mas essa situação do priapismo é muito grave. Tá, então assim, as pessoas de forma nenhuma o jovem devia usar indiscriminadamente, o jovem ou o adulto, agora vamos estender, porque pode acontecer
devia usar sem uma orientação. Então a orientação é essa mesmo, né? Procurar o urologista, procurar o urologista, tipo de fazer os exames adequados, fazer uma investigação dessa possível disfunção. E como eu estou te dizendo, a parte psicológica é extremamente séria, que vai abalar muito um relacionamento futuro estável dessa pessoa, quando ele tiver um convívio conjugal, que é o que ele pretende. Então, isso tudo deforma o perfil sexual, deforma totalmente a abordagem sexual. Fica apenas dirigida na disfunção erétil, isso está errado, entendeu? E a gente vê muita propaganda, né, na televisão em relação a medicamentos nesse sentido, né? Muito. O senhor acredita que isso está sendo também uma forma ruim de tratar o tema? Também. Porque é sempre aquela chamada apelativa do produto que tem um efeito maravilhoso e depois embaixo, olha, se persistirem os sintomas, procure seu médico. De forma alguma devia se tomar uma medicação sem uma consulta, de forma nenhuma. Quer dizer, é totalmente ao contrário, tem que começar dizendo não. Primeiro você procura o seu médico, depois você pode usar tais produtos que são drogas verdadeiramente comprovadas que têm ação eficiente. Isso não tem dúvida. Agora, como urologista, o senhor também que é mestre em urologia pela Escola Paulista de Medicina, Dr. Arnaldo Cividanes, o senhor encontra isso usualmente com pacientes, ou seja, pessoas que primeiro experimentam e só depois aparecem no consultório? Isso é muito comum? É a maioria. É a maioria? É a grande maioria. A maioria já experimentou. Mas como eu estou te falando, ele experimentou. Não deu certo? Ele veio ao consultório primeiro porque não deu certo, porque ele não melhorou a relação afetiva nem o relacionamento dele. Às vezes tem uma melhoria da ereção e depois ele recai no mesmo problema ou nem tem a melhoria porque ele está com um problema psicológico muito sério. Se ele não tiver libido, se ele não tiver o chamado tesão, a vontade, que é psíquico e não, o Viagra não é afrodisíaco, não vai, mesmo que ele tomar um comprimido de farinha ou de açúcar. O Viagra não funciona se você tiver uma inibição da sua libido por problemas psicológicos que são os mais sérios que a gente encontra na clínica diária. Não funciona, simplesmente não funciona. E aí ele entra em pânico. Quer dizer. Então ele vem ao consultório já depois de ter experimentado com frequência e mais de uma vez. E aí piorou o quadro psicológico dele. Agora, para a gente encerrar, o senhor acredita que ainda essa barreira, essa falta de presença no consultório, logo no início do problema, logo que se percebe o problema, seria ainda preconceito por parte dos homens? Porque as mulheres, elas usualmente, pelo menos uma vez ao ano, vão ao ginecologista, fazem seus exames. Se elas têm algum problema, elas acabam também conversando sobre ele, enfim. Agora, o senhor acredita que com os homens isso ainda é um tabu, um preconceito? Ainda é, sim, um tabu, porque os homens acima de 50 já estão mais ou menos conscientes de que deve procurar urologista por problemas de câncer de próstata e aumento da próstata. Mas a parte sexual ainda é um tabu enorme e os jovens ou menores que 50, que deveriam procurar a qualquer momento, se sentem realmente constrangidos, inibidos, envergonhados e não vêm. Isso é uma verdade. Ele primeiro procura essas medidas próprias de automedicação ou de conselho de amigos e realmente ele demora. Então isso ainda é um tremendo tabu, a história da abordagem sexual afetiva do homem. E aí a gente encontra isso com frequência, infelizmente já com piora do quadro pelo uso hoje muito facilitado dessas drogas e agora mais ainda que você está dizendo com diminuição do preço. Porque é uma droga extremamente conhecida, extremamente eficiente, até pode-se dizer evidentemente que ela é muito eficiente, mas ela tem falhas nesses casos e ela se torna perigosa. Só para encerrar, então, esse lembrete, né? Homens com mais de 50 anos devem procurar o urologista exatamente também para cuidar da próstata, para o exame rotineiro, né? Mais clínico, ligado mais ao câncer da próstata, isso é uma obrigação. Agora, a abordagem sexual realmente em qualquer idade, a partir do adulto jovem, porque realmente qualquer distúrbio dessa natureza tem que ser primeiro abordado por um especialista. Agradeço muitíssimo ao Arnaldo Cividanes, ele que é médico urologista, diretor médico do Centro Especializado em Cirurgias Minimamente Invasivas e mestre em urologia pela Escola Paulista de Medicina. Obrigada, doutor Arnaldo, um abraço. Um prazer, Sandra, um abraço.